Bom dia a todos, meu nome é Thiago e eu estou aqui nos estúdios da Catarse, que é um parceiro nosso, para estar compartilhando alguns conhecimentos sobre comunicação não violenta e sobre autoconhecimento. E quando eu digo compartilhar é porque não é algo que eu vou reproduzir uma teoria, mas sim algo que eu estou vivendo. E eu acredito nisso, que a gente busca compartilhar aquilo que a gente vive, né? Como se fosse algo que se estende de nós. Então esse é um caminho que eu estou trilhando e no qual eu busco compartilhar ele, né? Para aquelas pessoas que tenham interesse em conhecer e também usar um pouco disso para o seu próprio autodesenvolvimento, para o seu próprio autoconhecimento. E hoje eu vim falar um pouco, então, de um olhar amador. Né? Um olhar amador, o que vem a ser isso? Um olhar amador, né? Eu me lembrei hoje, quando estava vindo para cá, de um cara chamado Charles Darwin, que ele foi uma pessoa que marcou muito um tempo, uma época, porque trouxe uma teoria inovadora. Então não entra aqui na minha fala julgamentos com relação à teoria dele, da evolução das espécies, mas entra um olhar a respeito de uma pessoa que foi uma pessoa amadora. Né? Um olhar amador, ele sempre é fecundo, porque ele não vem com os, digamos assim, com os conhecimentos prontos de alguém que se tornou especialista naquilo. Né? E eu falo isso justamente pelo fato de que na minha caminhada também esse olhar amador tem sido importante. Eu sou um cara que eu não tenho estudos de graduação, formação em, por exemplo, psicologia, que é a área que eu atuo. Eu não tenho formação nisso, mas eu tenho um olhar amador. E um olhar amador, ele nos permite a gente conseguir ver coisas que um especialista, por exemplo, não vê. Não estou julgando aqui que seja ruim ser especialista, mas eu estou falando da fecundidade que tem um olhar amador. Né? E nesse ponto, então, Charles Darwin, ele começou a fazer uma formação de médico, mas a paixão dele, a curiosidade dele, a espontaneidade dele sempre levaram ele a ser um naturalista, ou seja, ele gostava muito de coletar insetos, de andar em meio aos bosques, de observar a natureza. E em determinado momento ele largou o curso de medicina, que era uma opção do pai dele, né? Largou o curso de medicina a muito contragosto do pai dele, e acabou que alguém chamou ele para participar de uma excursão de pesquisa num barco que até tinha o nome de Beagle. E ele foi nessa excursão para ajudar a coletar espécies, se eu não me engano, na Patagônia, em outro espaço desse tipo. Mas o que levou ele justamente a ser um grande pensador nessa área, alguém que trouxe uma colaboração muito fecunda, foi justamente essa curiosidade natural que brotava dentro dele. Por quê? Porque ele seguia uma vocação que era do coração dele. Né? Então esse olhar amador dele propiciou que ele trouxesse algo inovador para a época.
E da mesma forma também eu me lembrei muito de um filósofo chamado René Descartes. Né? René Descartes também foi um cara que inovou muito, e para a gente ter uma ideia dessa fecundidade que é o olhar amador, ele se formou em Direito. Mas ele não foi exercer a carreira dele. Né? Ele acabou sendo um cara que foi ser um peregrino, andou muito pelos Países Baixos da Europa, sendo um filósofo selvagem. Né? Ou seja, ele foi atender uma vocação que era do coração dele, ao contrário da formação que ele tinha tido como um jurista. Então, pessoas desse tipo, elas ganham liberdade para ser quem elas são. E elas podem explorar isso de uma forma natural e muitas vezes até irreverente para a época, né? René Descartes, ele trouxe algo na contribuição na área da filosofia que pôde inovar, porque ele tinha liberdade para isso, né? Como um filósofo marginal, selvagem, ele conseguiu ter essa liberdade para poder ser quem ele era, assim como Charles Darwin. Então eu trago um pouco isso porque eu vejo que hoje em dia nós temos uma... Hoje em dia não, já faz um bom tempo, né? Que a gente vem com uma preocupação de ter autorização de alguém para fazer aquilo que o nosso coração aspira. Então nós temos instituições que você tem que fazer uma formação, que você tem que ter uma especialização para ir para o mercado de trabalho. E em contrapartida, muitas vezes você tem que se adequar a regras, a obrigações, para você ser uma pessoa aceita nesse meio e adaptada. E com isso eu vejo que as pessoas perdem muito a espontaneidade delas, aquele senso de curiosidade, e com isso também a possibilidade de inovarem. Então, nesse sentido, a gente busca trazer essa reflexão para que nós podemos encontrar dentro de nós essa autorização que nós estamos buscando em instituições, no mercado de trabalho, naquilo que é certo ou errado fazer. Um olhar amador, então, ele é muito fecundo porque ele não está atrelado a essas condições. Um olhar amador, ele sempre busca a autorização dentro dele mesmo. E para a gente buscar essa autorização, que só nós podemos nos dar, é preciso sim que a gente possa, muitas vezes, ser teimoso. Ser teimoso e ser guiado por um olhar que vem do centro de nós mesmos, ou seja, do nosso coração. Um olhar amador, ele sempre vai fazer aquilo que o coração dele manda. A contragosto e muitas vezes sendo contrariado pelas expectativas daqueles que rodeiam a pessoa, muitas vezes familiares, amigos, sociedade, porque esse olhar amador ele vai dar ouvidos e atenção justamente para aquilo que é único dentro dele. Único que é dentro de si. Algo que só você pode trazer para a realidade. Então, por isso, esse olhar amador, ele sempre vem com algo que é original. E por ser original, ele sempre vai entrar em choque com aquilo que já está estabelecido. E nesse sentido, é preciso que eu e você, nós possamos estar em contato muito íntimo com nós mesmos, de modo que a gente continue no nosso caminho, sem se perder com as opiniões, com os julgamentos, com as ideias que vêm do mundo de fora, dizendo para você que é arriscado, dizendo para você que você vai ter dificuldades, dizendo para você que você vai ter que percorrer um caminho que é só seu. Ou seja, que portanto você estará sozinho nessa jornada.
né? Então eu venho com essa proposta e com essa reflexão de que nós possamos estar seguindo aquele desejo mais íntimo e genuíno que a sua criança interior traz. Porque nesse momento você vai ter que ter uma relação íntima com ela. E a gente pode se questionar assim, bom, mas o que vem a ser essa criança interior e que contribuição ela pode nos dar nesse olhar amador? Bom, a criança interior dentro de cada um de nós, ela vai falar por meio das emoções. E nesse sentido você vai ter que fazer nós teremos que fazer um aprendizado que é novo, né? Eu acho que durante a escola e durante a sua formação talvez você nunca tenha aprendido a desenvolver essa habilidade de escutar as suas emoções, né? E quando eu falo aqui as suas emoções, é daquelas emoções que a gente julga inferiores mesmo. Raiva, medo, tristeza, tudo isso que é julgado, que passa uma série de julgamentos na nossa cabeça de que isso não é bom, de que isso não é útil, de que isso pode lhe levar para caminhos errados. Então é importante que nós estabeleçamos uma relação de intimidade com nós mesmos, de modo a acolher, sim, esses sentimentos, essas emoções que vêm de dentro. Porque a voz da sua alma, ela fala com você por meio dessas emoções. Ela não vai falar com você através da sua cabeça, mas ela vai falar com você através das suas emoções. E para a gente ter uma ideia disso, atualmente a gente meio que vive numa ditadura do pensamento e do fazer, dando pouca importância ou pouco ouvido para essas áreas nossas, que é essa área da criança interior, a área das emoções, onde é uma área mais profunda e onde é uma área onde você vai encontrar quem você realmente é. Por exemplo, um animal sabe quem ele é. E ele sabe que ele está bem do jeito que ele está. E o que nós mais buscamos hoje em dia é nós sabermos quem nós somos e estarmos bem com quem nós somos, né? E essa segurança você vai encontrar nessa área bem profunda dentro de você, que é a área instintiva. As emoções de medo dentro de nós, elas crescem e são aceleradas pela faculdade do pensamento. Então, a resposta ao medo nunca é pensar demais. É pensar menos e confiar no fluxo da vida. Pensar menos e confiar no fluxo da vida. E essa confiança advém como um subproduto natural de você conseguir escutar os seus sentimentos e confiar neles. De você conseguir escutar a voz da sua intuição, que não fala na cabeça, mas fala justamente dessas áreas dentro de você, que é a área dos instintos, e essa zona da criança interior, que é a área dos sentimentos, das emoções. Então, a gente busca estar vivendo essa realidade caminhando sobre uma plataforma de segurança e de confiança. E isso não surge de você pensar mais a respeito das coisas. Porque, como eu já falei, o medo, ele é alimentado pela faculdade de pensar. E ele se descontrola por isso, porque aí nós começamos a imaginar coisas, e essa imaginação muitas vezes nos leva a ter controle sobre as pessoas, sobre as situações, a nós estarmos sempre planejando o dia de amanhã.
E isso é uma forma da gente se defender da vida, ao invés de fluir com ela. Então o olhar amador ele vem trazer essa fecundidade, que é uma abertura maior para ser quem você realmente é. E para poder compartilhar isso com os outros. Então é muito importante nós descobrirmos aquilo que realmente nos encanta na vida. Aquilo que realmente a gente faz porque é algo natural nosso. E para isso você não precisa pedir autorização para ninguém. Porque é algo que flui de você. Você sabe escrever poesia, você sabe ensinar crianças a fazer poesia, e isso é algo natural que lhe deixa feliz e você faz com facilidade, com maestria, porque é algo que flui do seu coração. É a presença de Deus, da divindade dentro de você se exteriorizando, algo natural. Isso é a vida, algo natural. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente consiga estender a mão para essas zonas de sombra dentro de nós mesmos, de modo que nós possamos acolher elas e termos uma relação de intimidade com elas. De outro modo, nós não vamos conseguir desenvolver essa confiança que é natural, de você ser quem você é e poder trazer quem você é para essa realidade. E uma das coisas que eu estava falando há pouco é da teimosia. Nesse ponto, sim, você precisa ser teimoso, no sentido de encontrar aquilo que você faz com prazer e perseverar nisso, com foco e determinação. Ah, mas você vai ficar sem grana, porque isso não vai lhe trazer dinheiro. Bom, a grande questão é essa. Ou eu me rendo para um poder econômico, ou eu continuo a acreditar em mim mesmo. Porque as coisas também acontecem dentro de um tempo e espaço. Você descobriu a sua paixão. Você começou a acreditar em si. Você está no seu caminho que lhe traz felicidade. E, bom, há um tempo de arar a terra, há um tempo de você colocar sementes, há um tempo de esperar as coisas crescer e há um tempo de colher frutos. Então as coisas não vão se realizar, ou seja, os frutos não vão vir no tempo que as pessoas esperam ou que nós esperamos, mas eles vão vir. Se você acreditar naquilo que o seu coração quer e começar a implementar isso na realidade, o dinheiro, os recursos financeiros, o apoio, ele vai vir. Mas é preciso que você primeiro comece a arar a terra, semear, regar as sementes, cuidar da sua horta para que ela possa gerar alguma produção. Então eu estou trazendo isso por essa questão. Uma, que há um pensamento de que nós temos que nos adaptar a essa realidade, ou seja, caminhar de acordo com o que dizem que é correto e se render a um sistema econômico, político. E eu estou aqui para trazer uma experiência hoje de que isso não é verdade. De que você pode abrir caminhos dentro dessa realidade que são únicos e exclusivos e que são só seus. E que ao abrir esse caminho, você vai estar criando uma trilha energética para que outras pessoas que estão também florescendo dentro de si a sua vocação possam ver, lá tem uma trilha energética.
alguém já trilhou aquele caminho, então eu posso seguir também o meu coração. Né? O nosso recado de hoje então seria esse. Para que nós possamos estar seguindo os desejos mais genuínos do nosso coração, sendo teimosos em prosseguir nisso e estar saindo dessa realidade, desse vale escuro que é cheio de ilusões, que dizem que você não é capaz de fazer aquilo que o seu coração diz que você deve fazer. Ao sair desse vale escuro, você vai reconhecer a si mesmo como um ser que é o único criador da sua realidade. E, portanto, o único ser que pode dizer assim: eu estou escolhendo uma vida de prazer e felicidade. Porque enquanto você continuar seguindo as autorizações dos seus pais, dos seus amigos, da sociedade, você estará fazendo coisas por obrigação. E isso não vai lhe dar prazer nem felicidade. Então nós precisamos fazer esse caminho interior, de descer para dentro de nós mesmos e estendermos a mão para essa criança que está viva dentro de você. E ela tem a chave da sua espontaneidade. Ela tem a chave para abrir a porta deste olhar amador, né, que permite a você ter a liberdade para ser quem você é. Então a gente vai encerrar nossa reflexão de hoje com essa partilha, né, com essa reflexão, para que outras pessoas possam estar despertando dentro de si a coragem para ser quem elas são e seguir o coração delas. Né? E não é um caminho romântico, né? Você vai penar, né? Não tem como. Eu acho que as grandes pessoas assim, que revolucionam, elas tiveram esse momento em que elas tiveram que contar apenas consigo mesmas. Então, se é o seu caso, continue. Né? Continue a acreditar em si, a manter o seu foco naquilo que o seu coração vem fazer nessa realidade e trazer essa flor única que só você pode trazer. Né? Quando você traz essa flor e desabrocha ela, você se encaixa dentro daquilo que, dentro do quebra-cabeça que é a sua parte no universo. E aí você não está mais sozinho, né? Você passa a viver em comunhão. Comunhão é esse estado onde você encaixou-se dentro do grande quebra-cabeça do universo. Então, a gente deixa aqui um grande abraço, convidando quem também desejar conhecer mais os grupos de comunicação não violenta, onde eles permitem, né, você vai desenvolvendo habilidades que lhe permitem descobrir quem você é. Ok? Então, até breve.